Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui para a live da Cefaz Goiás. A gente vai tratar de Scrum, de tecnologia da informação. Eu vou mostrar para vocês o que é hierarquia de banca, vou abrir o edital de tecnologia da informação, a gente vai ver a hierarquia da FCC e a gente vai tratar até de algumas questões inéditas que eu elaborei aqui, vamos ver o guia e eu vou tentar desenhar uma estratégia de TI para esse edital com vocês. Por quê? Porque eu estava conversando com um colega do trabalho, até goiano também, ele é auditor, e ele estava falando, cara, uma estratégia boa, ele estava me pedindo até uma consultoria ali. Na verdade não, né? A gente estava resenhando. E aí ele falou assim, cara, o que tu acha de ficar bom em tudo de TI? Eu falei, cara, não sei. Você é da área de TI? Não, não sou. Eu falei, cara, não sei. Sabe por quê? Porque são 10 ou 12 questões, me lembra aí. Acho que são 12 questões, né? E aí você... Cara, tem muito assunto denso de análise. Ó, eu tô com o edital aberto aqui e vou abrir com vocês também. Só pra gente resenhar em cima disso. Pera aí. Ah, já achei aqui. Edital, pronto. Ó, tô com o edital aqui. E aí, cara, a verdade é a seguinte. Tem que tomar um cuidado, tá? Porque essa parte inicial aqui, beleza, tirando obviamente SQL, que você tem a parte... Tem vários tipos de linguagem SQL, eles não cobraram só uma linguagem, eles cobraram várias linguagens SQL. Então eu não focaria em 500 tipos de linguagem diferentes, eu focaria em tentar entender o SQL. Uma questão perdi, beleza. E aí essa parte aqui, realmente, banco de dados, dá para levar tranquilo, ETL, ELT, a gente vai pegar isso aí e vai triturar tranquilo. Essa parte não é o estresse, tá? OLAP, multidimensional, tudo isso não vejo problema. Data Lake, isso aqui é o edital verticalizado, tá? De TI. Data Mine, Big Data, tudo que sempre cai, banco de dados não relacional. Aqui até o item 9, tudo muito tranquilo. Gestão de projetos. Alguém botou SQL, os dialetos são bem próximos. É uma coisa ou outra que muda em geral. Beleza, concordo. Gestão de projetos. Aqui acho que dá pra gente ir bem. Principalmente aqui metodologia ágil, que é o tema de hoje. Eu vou focar, eu tinha botado vários temas hoje, mas eu quero focar em Scrum aqui pra gente conseguir construir conhecimento junto. Isso aqui eu acho que dá pra gente mexer nesse pós-edital. Mesmo que não tenha conhecimento de TI, acho que dá pra mexer tranquilo aqui, tá? E aí vem a parte de ciência e análise de dados. Essa aqui é a parte que eu sugiro que vocês tomem mais cuidado. Por quê? Porque tem item aqui que vocês podem estudar e vai mal na prova, entendeu? Então o custo-benefício foi baixo. Essa parte inicial, o item 12, 12.1.2, acho que dá para mexer. Acho que vai dar para a gente... Quem tiver lá no acelerador, a gente vai tratar o edital inteiro, tá? Aí são outros 500. A gente vai pegar de todos os itens de TI. Não é disso que eu estou falando. Vai ter o item 16? Vai. Regressão logística binária? Vai, claro, vai ter tudo. Mas eu estou falando assim, que você tem que tomar cuidado com esses itens 13... Cadê? 14, 15, tem que tomar muito cuidado. Por quê? 16, 14, 15 e 16, 17, é isso. Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Tem. E 21. Tem que tomar muito cuidado com esses itens. 14, 15, 16, 17 e 21. Por quê? Porque corre o risco, se você não for de TI, aqui eu não falo nem para alguém que não seja de TI, porque tem muita gente de TI que não faz análise de dados. Então, quem não mexe com isso, com regressão, com série, dessa maneira mais aprofundada, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes vem 2 questões disso, 3 questões no máximo, acho que não vai vir muito mais do que isso, porque tem muito tema para abordar, e aí você estudou pra caramba e vai errar na hora da prova. E posso falar um absurdo aqui para vocês? Quem passar também errou. E aí esse tempo que você utilizou para gastar, aprender, virar um cientista de dados, efetivamente, você não gastou estudando
por exemplo, reforma, que tem um excelente custo-benefício, tem uma lei e uma emenda. Ah, tem 500 artigos na lei. Não, não tem 500 artigos na lei. A própria banca delimitou o que é para estudar. E aí a gente vai tratar aqui no acelerador com as inéditas e tudo mais. Você decide como você vai fazer. Mas eu acho que é um custo-benefício muito melhor. Feita essa introdução sobre o que estudar, eu não acho que a pessoa que vai ser aprovada gabaritou TI. Então, tomem cuidado, meçam ali. Tem gente que é muito orgulhoso, orgulhosa e vai tentar gabaritar TI, vai tentar estudar tudo de TI. Eu não iria por esse caminho, porque dá para passar sem gabaritar TI. Então, escolham os itens. Eu já falei para vocês, rede neural, machine learning, isso aqui, o que não está achurado aqui, eu acho que dá para mexer bem. Ó, e se vocês forem reparar, o que está achurado? É justamente aquilo que tem mais conexão com estatística. Eu vou querer sair inteira da prova. Vai, com certeza vai. Manda bem, pô. Ó, então, o que eu achurei aqui foi estatística. Eu acho que tem que tomar cuidado com estatística relacionada a TI. Dito isso, eu quero apresentar outra coisa para vocês aqui. O que eu quero apresentar? Isso aqui. O TEC, que vocês já estão aqui na Reverso, já trabalham comigo há bastante tempo. Vocês sabem que o TEC é o site de questões. Estando no 190, eu estou feliz. Vai estar, cara. Mas tem que lembrar que não são só 190. Você tem o cadastro reserva, você vai até o 500, quase 600. Então, a primeira missão de todo mundo aqui é estar entre os 600. Por quê? Porque entre os 600 você vai ter pelo menos o seu título analisado. E aí depois vira outro certame. Mas essa é a primeira missão. Mas enfim, o TEC é o... Não, o cadastro não é isso. Não é que o cadastro reserva vai até os 600. Na verdade, eu nem vi se tem corte. O título, eles vão analisar até o 500 e tal. Não lembro exatamente o número. É até o 500 e tanto. Eles vão analisar esse tanto de título aí. Então, se você não tiver o seu título analisado, você está eliminado do concurso. Beleza. Aqui, galera, a gente tem aqui o TEC. O que rola aqui? Eu já falei para vocês muitas vezes que eu tenho muita preocupação com aquele monte de PDF que vocês ficam embrenhados lá. Por quê? Porque tem um negócio... Primeiro, preocupação 1. TI. Você vai estudar tudo de TI? Ah, não, mentoria, tá mandando eu ler. Cara, cuidado, o 01. O 01 não sei, mas a galera que vai passar talvez nem saiba tanto TI. Diferente do Rio de Janeiro, da Cefaz Rio. Então é outra pegada. Eu estou falando especificamente desse concurso. Toma cuidado. Dá para você permear aquele edital com temas mais simples, que das 12, vamos supor, você garante 4, estudando bem pouquinho ali. Bem pouquinho não, mas bem focado. Garante 4, 5. E as outras você chuta tudo D. E aí das tudo D, das 7, você fez 5, mandou bem nas 5. Aí as outras 7 você não tem a menor ideia e você não gastou tempo de pós-edital com isso. Olha que coisa boa, você gastou com legislação tributária, com reforma tributária, com contabilidade, com auditoria. Então você teve essa visão. A essas 7 que você chutou D, você acertou, vamos supor ali 3, 7 ou 2, 3. Aí você junta 5 mais 3, 8 de 12. Para quem não sabe TI, gastou pouquinho tempo com TI, pô, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí você vai ver as que você errou, uma foi anulada. Porra, aí é o céu, entendeu? E aí compara a nota com quem passou, tá igual a tua. Que você passou, evidentemente, então tá comparando com a tua própria nota ali. Beleza, então, preocupação 1, tomar cuidado com esse pós-edital, de não entrar em pegadinha do edital ali, que eles botam muita casca de banana, cara. Vocês acham que não? Eles botam muita casca de banana pra galera se embrenhar. Porra, meu sócio tá ligando na hora do troço, então é alguma coisa urgente. Fala, irmão. Fala, cara. Ó, eu não interrompi aí, mas é porque 150 é o limite. Então, galera, não consigo entrar no YouTube. Porra, não consigo agora, cara. A galera assiste ao vivo. A galera assiste depois. Então, realmente era muito importante. Vocês estão no Google Meet aqui, o limite é 150. Eu entendi. A galera doida querendo entrar.
O limite é 150. A galera doida querendo entrar, entendi. Mas isso vai pro YouTube depois, cara. Isso vai pro YouTube depois. Beleza. Noções de Python, algo além. Tem biblioteca ali, né? Beleza. Então, outro cuidado que tem que ter é isso aqui, ó. Vou entrar nas questões e eu montei um caderno aqui com justamente com tudo de TI. Da FCC de 2015 para cá. Então, de 2015 para cá, eu coloquei tudo que está no edital. E aí, o que rola? 2015 para cá, tudo que está no edital, eu tenho uma hierarquia de banca aqui. Então, evidentemente, olha como que a FCC puxa bem para o SQL. Então, a gente está com spoiler da prova aqui. Vai puxar bem para SQL, vai puxar bem para essa parte do modelo relacional, mas olha o nomezinho que está aqui em cima. Galera, lembra que eu falei para vocês? Cara, das 12, tenta acertar 5. Se você não sabe nada de TI, vamos mirar 5. Dentro dessas 5, tem uma que vai ser de Scrum, muito provavelmente. Até porque, ó, tá aqui no nível mais alto. Então, repare comigo, vai ter gente que vai deixar Scrum pro final e vai olhar para cá, ó. Olha só, tem 1000 questões. PMBOK, eu não estou falando que não vai cair PMBOK, não. Acho até que pode cair uma, tá? De PMBOK. Mas é um troço gigante e caiu uma de 1000 quase, ó. Tem 1000 questões aqui, caiu uma. E se você for olhar o Scrum, caíram 50 questões. Eu estou só dando alguns toques de preparação, de quem está há muito tempo na preparação. Então, ó, você vê Scrum aqui, é um assunto pequeno, não é fácil, mas assim, dá pra mexer bem, sabe? XP é um assunto pequenininho que dá para mexer muito bem. Então, são esses pequenos toques que você vai conseguindo construir esses 5 pontos que eu quero que você crave das 12 e as outras 7 a gente chuta tudo D para tentar fazer 2 ou 3, vai para 8 e as 4 que a gente errou, a gente tenta anular 1 ou 2. Aí imagina, você faz 10 de 12 sem ter estudado, é um troço de maluco. E a outra pessoa ficou insanamente estudando tudo de TI. E o pior, seguindo aquela sequência de 50 PDFs. Olha isso. Não, porque meu coach mandou. Como assim? Cada PDF de 200 páginas. E outra, você faz aqueles PDF, lê, e não acerta as questões. E outra, ainda é chato. Fica lendo. Então, assim, eu não faria isso, tá? Eu focaria na nossa... Pode falar, Arthur. Fala aí, irmão. Opa, boa noite. Eu escrevi ali, o 15 e o 17 de TI, fica parecendo que a matéria é de estatística inferencial e eu não encontrei nada disso em TI, entendeu? Parece que está solto aí no edital. Pera aí, eu não vi, cara. Vamos... O 15, então, isso que eu falei já. Eu já falei aqui, pô. 15, 16, 17, já falei aqui, pô. É de estatística. Não, mas é estatística, né? Pô. Eu falei aqui. Ó, cuidado com essa. Se usa isso para treinar IA. É por isso que tá aí. Por isso que tá aqui. Então você vai... E aqui, ó, outra coisa que tá aqui, o 21, você usa para analisar tendência de arrecadação. E essa aqui é uma estacionária e a outra não estacionária. O que é isso? É quando tem as mesmas condições ali de desvio padrão, variância, aí é estacionária, porque fica parada daquele jeito. E a outra não. E aí você consegue uma série tentar prever quanto que vai ser a tua arrecadação no ano. Mas assim, e utilizando IA, utilizando aprendizado de máquina, enfim. Eu não estou falando que não é para estudar, não. Eu estou falando assim, o conselho cara, toma cuidado, só isso que eu aconselho, beleza? Então esses 2 cuidados. O outro cuidado se você ficar embrenhada nesse monte de PDF, cara, acho que tu vai se atrasar muito, muito. Porque assim, eu sei TI. Se eu pegar aqueles PDF lá, 200 páginas, sabendo o que tem ali, eu só termino de ler amanhã, cara. Porque eu vou fazer outra coisa, vou ver um podcast, entendeu? Eu não consigo.
Beleza. Então, qual foi o assunto escolhido? Os sprints já estão hierarquizados? Depende. Depende porque tem assunto, como o pós-edital é longo, entre aspas, ele 3 a 4 meses, tem algumas matérias que a gente consegue construir conhecimento e, evidentemente, que o que mais cai vai estar também. Mas o assunto hoje é TI daqui. No final, eu tiro dúvida de mapa do reverso, de acelerador, de tudo. Tiro dúvida de tudo para vocês. Agora o foco é a gente mandar bem aqui em Scrum, beleza? 3 coisas para quem está usando o Tech. Para mim, quem não usa o Tech nessa reta final, assim, tem algum gap de preparação. Eu falo 3 coisas para vocês. No Tech, por exemplo, como que eu acho questões de Scrum? Tem 3 maneiras de você achar questões de Scrum no Tech. Deixa eu abrir mais um trenzinho aqui. Tem 3 maneiras. Você pode criar um caderno e colocar aqui, vai lá para achar Scrum. Por que eu estou falando isso? Porque se você pode achar que está garantida e garantido, fiz todas as questões e às vezes você não fez. Às vezes você não fez, entendeu? Por quê? Porque você veio aqui, colocou aqui metodologia de desenvolvimento ágil, colocou Scrum e colocou a banca, que a tua banca é FCC. Aí você acha, olha lá, 75 questões eu vou botar de 2015 para cá, porque 2015 eu acho um bom ano para FCC. 2015 para cá tem 41 questões. Aí você jura que todas as questões de Scrum estão aqui. E não estão, tá? Não estão. Por quê? Essa é a primeira forma de ver. Por que não estão? Porque você pode vir aqui, ó, e colocar aqui questões sem classificação. Questões sem classificação vai ter Scrum aqui também. Eu já olhei sem classificação, eu já olhei Scrum. E outra, também pode estar enfurnado aqui dentro, por exemplo, de metodologia ágil, fora de Scrum. Então, outro jeito de você achar as questões de Scrum vem aqui em enunciado e escreve Scrum. Que aí você garante que tudo que aparecer de Scrum vai estar aqui. Olha lá, como vem bem mais questão, vamos botar os anos de 2015 para cá. A gente tinha achado 41 questões só escolhendo Scrum, né? Vamos ver agora. 72 questões. Então, eu já fiz essa varredura e escolhi algumas questões para a gente recentes da banca, beleza? Feita essa introdução, vamos começar aqui a trabalhar agora. A galera sabe que eu estou um pouco gripado aí. Boa, né? Boa dica, né? Eu também penei para aprender esse negócio o dia inteiro usando o Tech. Então, acho difícil ter alguém que fica mais horas no Tech por dia do que eu, cara. Eu fico muito tempo no Tech. Então, beleza. Scrum, vamos lá. Preparei um resuminho aqui pra gente, só pra gente trocar uma ideia, bem rápido e direto ao ponto pra gente fazer todas as questões. Vocês vão ver que depois da gente trocar essa ideia aqui, vocês vão estar tinindo em todas as questões, tá? O que é Scrum? Scrum é uma metodologia ágil. O que é metodologia ágil? Aí eu vou com vocês aqui, ó, para o nosso caderno, que todos vocês espero que tenham acesso. Aquelas 17 questões, tá? Aqui é um exemplo, ó. Aqui não está dentro de Scrum. Não está dentro de Scrum e é uma questão de Scrum, ó. Essa aqui é uma questão de Scrum e não está lá no conteúdo Scrum. Então, se alguém passar, não vai passar reto nisso, não vai fazer. E é uma questão de 2025, acabou de sair, final de semana, um mês passado agora. Prova da CGM. Beleza? Mas não é isso que eu quero falar com vocês não, ó. Manifesto ágil. Manifesto ágil. É disso aqui que a gente está tratando, tá? A metodologia ágil, o manifesto ágil. Alguém colocou, eu adoro esses comentários aqui do Tech, acho muito top. E alguém colocou aqui os 12 princípios ágeis. O que é a metodologia ágil? Por que ela é diferente da tradicional? A tradicional não cai pra gente. Vai ficar no YouTube, galera. Vai ficar tranquilo. Ó, metodologia ágil versus
a metodologia tradicional. Imagina que eu quero criar um software. Eu sempre dou esse exemplo do software, tá? Eu quero criar um software de delivery para entregar comida e pegar comida em casa. Tá bom. Como seria na metodologia tradicional? Galera, tá nos grupos, tá? Eu vou fechar aqui. Vou fechar os comentários. Depois eu leio os comentários. Beleza. Então, galera, ó, metodologia tradicional cascata versus a ágil. O que é a cascata? O que é em série? O que é tradicional? É aquela que você precisa de uma sequência preditiva, ou seja, você vai bem passo a passo ali, inflexível. É o que era, será que eu posso falar isso? É o que era na Cefaz, aqui onde eu trabalho. Na Cefaz é assim, bem inflexível, bem passo a passo. Ah, não, tem uma interação adaptativa, não sei o que, pode. Não, já está pago. Já foi. Tem o cronograma, é muito bem delimitado. É assim que é aqui. Então, falo mesmo, cara. É assim que é aqui, bem delimitado, bem rígido, né, o negócio. Diferente da metodologia ágil, que é aquela... tá aí, ó, tá rindo, né? Que é aquela interativa. O que é a interativa? O que é adaptativa? Você consegue, o tempo inteiro, fazer modificações que sejam... Não, eu não estou na de Goiás, não. Estou aqui no Maranhão. A adaptativa é aquela que você consegue fazer interação, ou seja, você consegue fazer transformações mais flexíveis no projeto. Você tem entrega o tempo inteiro. O que é entrega o tempo inteiro? Imagina, eu quero um app de delivery. Como seria na metodologia tradicional? Na metodologia em cascata. Por que em cascata? Que ela vai passo a passo ali. Eu quero um app de delivery. A gente vai se intocar numa caverna, vai criar esse app e daqui a 1 ano eu te retorno com o app na tua mão. Com todas as funcionalidades que você pediu. Na metodologia ágil de desenvolvimento, a gente tem esse princípio. Cuidado que isso aqui está no edital, isso aqui é questão de prova. Então, na metodologia ágil, a gente tem todos esses princípios aqui, ó, satisfação. E olha o 3, entregas frequentes. Então, se eu tenho um app que ele está minimamente utilizável, vamos dizer assim, um app de delivery, que eu já consigo conectar com o restaurante, consigo já fazer o pedido e acabou? Ah, mas não tem a foto de não sei quem para aparecer. Não! Eu quero que você já comece a utilizar. E aí, isso que é entrega frequente. Ficou pronto? Entrega. Ficou pronto? Entrega. Isso aí. Beleza? Diferente do tradicional. Então, e aí a gente tem várias metodologias ágeis, vários conceitos de metodologia ágil. Então, por exemplo, a gente tem o manifesto, o Scrum, o Guia Scrum, XP, Kanban. Esses 3 são os principais. E o Scrum é o principal deles, tá? E o que é o Scrum? É baseado nessa metodologia ágil. Por isso que eu fiz essa introdução. Então, aqui está o Scrum, baseado no quê? Na metodologia ágil. E como funciona o Scrum? A gente tem sprints que variam de acordo com determinado tempo. Então, vamos lá. Vamos fazer esse app de comida? O que tem que ter nesse app de comida? Tem que ter a foto da pessoa, tem que ter o guia dos restaurantes, tem que ter os pratos, tem que ter um monte de coisa, uma lista de prioridade do produto. Então, você vai listando o que tem que ter. Essa lista é o quê? O backlog do produto. Backlog é como se fosse uma lista, tá? Como se fosse uma lista. E aí, na entrega, como eu quero entregar o tempo inteiro para o cliente fica sedento. Lá naquela tradicional, ele vai ficar 1 ano sem ter nada de app do aplicativo. Aqui no Scrum, ele já vai ter entrega o tempo inteiro. Então, eu vou pegar essa lista geral do produto, vários itens, e vou falar, ó, desses 20 itens, desses 100 itens, quais são as prioridades agora? Ou melhor, o que a gente já consegue desenvolver agora? Então, o desenvolvimento das sprints, eu
já consigo falar com o meu time de desenvolvedores. Eles falam assim, ó, eu quero essa, para fazer agora, para entregar para a galera. Para eles já terem algum appzinho, algum aplicativozinho para poder utilizar. Então, daquela lista gigante que eu tinha, olha lá, ó, o backlog do produto, que é uma lista de coisas que tem que fazer do produto. Para eu te entregar agora, eu consigo pegar o item 2 e o item 3. Então, o item 2 e o item 3, a gente já te entrega agora. Então, vamos colocar isso aqui, esses dois itens, e quem definiu isso aqui? Os desenvolvedores. Quem bota a mão na massa. Quem vai codificar já está lá identificando aqueles itens que são de mais fácil acesso para esse momento, que consegue já introduzir ali. Então, eles vão falar assim, ó, dessa lista gigante, dá para a gente botar agora ó, o item 2 e o item 5. Então, essa vai ser a lista do sprint e não a lista do produto completo. Então, no sprint 1, a gente vai pegar o item 2 e o item 5. O que é o item 2? É a lista de restaurantes. Então, sempre que você clicar no botão, vai aparecer a lista de restaurantes. O que é o item 5? É o raio de ação. Então, só vai poder pedir comida quem está dentro de 2 km. Vai ser só para o condomínio aqui, pronto. Entenderam? Então, você tinha uma lista gigante, que era a lista do produto inteiro, e agora você tem uma lista pequena, que a gente vai atacar nessa primeira sprint, que a gente, humildemente, entendeu como funciona e coloca aqui também na reversa. A gente chama de sprint. Então, toda semana a gente tem um sprint, que é basicamente isso. Qual a nossa missão da semana? É essa, beleza? Mas a gente vai abandonar o item 1, 3, 4, 6, 7? Não! Isso aí vem em um outro sprint, no sprint 2. A gente vai desenvolver, vai sentar, vai ver o que pode melhorar e vai partir para o sprint 2. Galera, já aprendemos o que é o backlog do produto, que é uma lista geral do que tem que fazer desse produto, desse aplicativo de delivery. Já aprendemos o que é backlog da sprint, que é a lista da sprint, ou seja, é a lista que a gente tem para entregar nesse pequeno período e depois assim por diante. Então, o nosso vocabulário de Scrum, nesse momento inicial, já está ficando mais robusto, tá? A gente já sabe o que é metodologia ágil, já sabe a diferença para metodologia tradicional, já sabe que o Scrum é uma das mais importantes da ágil, já sabe o que é backlog do produto, já sabe o que é sprint backlog, beleza? E funciona assim, ó. Você vai definir o que vai ter nesse sprint e a gente vai rodar esse sprint de 1 a 4 semanas. Tem banca que fala de 2 a 4 semanas, mas é até 4 semanas. Até 4 semanas dura o sprint. Trabalho terminou, a gente vai fazer uma review, uma revisão, e depois da revisão, a gente vai fazer a retrospectiva. A FCC fica atormentando com isso aqui. Primeiro, querendo te confundir o que é revisão e o que é retrospectiva. Eles ficam dando a nomenclatura de um com a definição de outro, fica mudando. É muito simples, não dá para errar isso. Eu vou explicar daqui a pouco como que é. Mas o que eu quero que você veja, qual é a penúltima coisa que acontece na função completa do Scrum. Qual é a penúltima coisa que acontece? Penúltima. Olha ali. Olha ali. Qual que é a última coisa que acontece no Scrum? Olha essa foto aí. Qual é a última coisa? A última coisa é a retrospectiva, tá aqui. A penúltima é a revisão. Olha lá, retrospectiva. Eu vi até um comentário, não sei quem foi, que falou, pô, é muito fácil de gravar isso. Retrospectiva do final do ano, é a última coisa que acontece no ano. Eu achei muito top. Então, falou em retrospectiva, é a última coisa que acontece. E a banca, vocês ainda não sabem o que é isso, não tem problema, só estou mostrando o que cai, entendeu? E a banca fica atormentando, falando,
Um é o último, outro é o penúltimo. Toda hora eles ficam falando esse negócio. Vocês botarem... E ó, só de 2024 e 25 eles perguntam esse negócio de qual que é o último, qual que é o penúltimo, o tempo inteiro. Beleza? O nome disso aqui é teoria reversa. A gente vai construindo a teoria com base nas questões. Como a gente vai fazer essas questões daqui a pouquinho, olha lá, ó. Aqui, ó. Sprint Review não é o retrospective. Retrospective é o último. O Review é o penúltimo. Ele falou que o Sprint Review é o último evento da Sprint. Tá certo ou errado isso aqui? Sprint Review é o penúltimo, não o último. Não é só aqui não, é o tempo inteiro. Ele não tem muita criatividade, ó. A meta... Tem mais aí. Daqui a pouco a gente volta. Só para vocês verem que o troço repete demais. Então, beleza. Estamos junto aqui. Vamos tentar entender mais essas coisas. Quais são os 3 artefatos do Scrum? Do Sprint do Scrum. O que é artefato? Artefato é aquilo que é um entregável. É o que você construiu no Sprint. No Sprint, você tem o Product Backlog, você tem o Sprint Backlog e você tem o incremento. Então, isso tudo eu estou tirando lá do guia do Scrum. Para quem não sabe, todas as questões, elas saem daqui, ó. Elas saem desse guia gratuito da internet. É o guia que essas feras fizeram aí, baseado nessa metodologia ágil. Tem 17 páginas, 16 páginas, sei lá, de conteúdo mesmo. Super didáticas, e as questões saem daqui. Inclusive, as questões inéditas, as 10 inéditas que eu fiz, que eu entreguei lá para vocês, saíram daqui também. São coisas bem interessantes. Uma leitura assim, bem agradável, tá? Então, só para falar de onde está saindo isso tudo. Artefato. Eu tenho Produto Backlog. O que é o Produto Backlog? É aquela lista completa. Lembra daquela lista completa do que tem que fazer no produto? Esse aqui, ó. Tem que botar a foto da pessoa, tem que botar o raio de ação, tem que botar tudo que tem que fazer para esse app ficar 100% funcional. E o Sprint Backlog, a lista do sprint e não do produto. Então, uma lista reduzida aqui em relação ao produto. Então, a lista o backlog do produto, que é essa lista, é um dos artefatos, é uma das entregas. O Sprint Backlog, que é essa lista do sprint, é outra. E o incremento, o que é incremento? Alguém consegue me ajudar? Me explicar o que é um incremento dentro de um sprint? Vamos lá, vocês vão adicionar algo. Tá, meu app tem lá, eu consigo pedir comida, a pessoa entrega na minha casa, eu escolhi o restaurante, tudo mais, porém, eu não consigo ver a moto vindo para minha casa, então eu não sei aonde a pessoa está. E eu quero que isso apareça no meu aplicativo, só que não tem. Então, nesse sprint, o time de desenvolvedores foi lá, colocou isso como prioridade, o Product Backlog está lá, eles escolheram, o time botou, durante um mês ali, durante 4 semanas, foi possível implementar isso. Agora, o nosso app tem exatamente essa motinha saindo lá do restaurante até a nossa casa. Então, essa implementação foi um incremento. Então, o incremento é tudo. Alguém falou aí, são todas essas melhorias que são feitas. Incremental seria algo para melhorar, porém aos poucos. Sim, tudo incremento, tudo que vai adicionando ali, beleza? Então, só que aí que vem a treta. Como eu sei que tá ok esse incremento? Porque para mim pode estar ok, eu que sou do time de desenvolvimento, mas para você, que é o cliente, não tá ok. Então eu acho que teve incremento e você não acha que teve incremento. Então a gente precisa de um acordo.
a gente precisa de uma regra. A gente precisa da definição de pronto. O que é definição de pronto? Isso cai? Claro que cai. Definição de pronto significa um acordo entre as partes que, se o nosso desenvolvimento chegar até a esse ponto, aconteceu um incremento. Beleza? Então, definição de pronto é isso. Vamos desenvolver aqui, se eu chegar até aqui, teve um incremento. Todo mundo concordou no início, lembrou? Beleza. E aí, temos os artefatos aqui. E aí a gente tem uma coisinha que sempre cai, que são os compromissos de cada artefato. Quais são os artefatos? Espera aí, deixa eu tirar aqui para ninguém... Fala para mim. Quais são os artefatos? Bora, que isso aqui é interativo. Vocês acharam que era Netflix? O troço é interativo, mano. Quais são os artefatos? É para pensar. Bora, rápido. Acharam que ia ficar de boa aí. Product Backlog. Bora, galera. Sprint Backlog e o incremento. Esses são os 3 artefatos. Product Backlog, que é a lista geral do produto que vai ter que ser feita. Sprint Backlog, que é a lista desse sprint que a gente vai fazer, o que a gente escolheu. E o incremento, que foi a melhoria. Beleza, então já sabemos quais os 3 artefatos do Scrum. Tá ótimo. E agora eu quero compromisso de cada um desses artefatos. Qual é o compromisso de cada um desses artefatos? Então, o Product Backlog, qual que é o compromisso dele? É a meta do produto. Ou seja, para o Product Backlog ficar feliz, para todo mundo ficar feliz em volta, qual que é o compromisso? É chegar na meta do produto. Qual é a meta do produto? Ter um app de comida maravilhoso. Então, que vai ser bom para o cliente, vai todo mundo ficar feliz. Essa é a meta do produto. E esse é o compromisso do Product Backlog, tá bom? E do Sprint Backlog, é a meta do sprint. Qual que é a meta do sprint? Pô, nessa sprint eu quero implementar a motinha chegando na minha casa, eu quero botar a fotinha da pessoa que vai fazer a entrega, eu quero poder conversar com a pessoa que vai fazer a entrega, essas 3 coisas, que serão o incremento na verdade, que é a meta dessa sprint. Ter essas 3 coisas. Então, qual o compromisso do Sprint Backlog? Tem que estar voltado para essa meta da sprint. E o incremento? O que é o incremento? É justamente aquela melhoria. Então, eu agora tenho a fotinha da pessoa, consigo falar com a pessoa e tenho a moto da pessoa chegando aqui em casa. Beleza? E qual o compromisso do incremento? É a definição de pronto. O que é definição de pronto? Definição de pronto é aquele acordo entre as partes onde, se a gente chegar nesse acordo, não tem desenrolo. Você não vai falar para mim que eu não fiz o sprint, não, que eu não fiz o incremento. Eu fiz, porque a gente chegou, posso disponibilizar, que a gente chegou nessa parte junto ali. Isso que é definição de pronto. Isso cai? Cai. Eu não estou falando aqui coisas que não caem para FCC. Tudo que não cai para FCC eu vou pular, tá? Beleza. Então, vamos lá. Quais são os 3 artefatos? Sprint Backlog, Product Backlog e o incremento. Quais são os compromissos agora? Olha como que está crescendo o negócio. Quais são os compromissos? Compromisso do Sprint Backlog é a meta do sprint. Compromisso do Product Backlog é a meta do produto. Compromisso do incremento. Qual que é o compromisso do incremento, galera? Definição de pronto. Beleza, tamo junto. Vamos ver se tem mais coisas interessantes aqui. A gente já parte para ficar fazendo questão. Tem coisa super interessante aqui. Eventos. Eventos que tem na sprint. Então, temos quantos eventos na sprint? 4 eventos. Que a gente precisa gravar esses 4 eventos. Isso aqui é campeão de prova. Está quase acabando a teoria mesmo bruta que a FCC cobra. Está quase acabando. Rápido desse jeito, galera. Então, ó, os 4 eventos. Sprint Planning, que eu vou explicar o que é. Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Então, esses são os 4
eventos que a gente tem. Cuidado para não confundir evento com artefato. Artefato a gente já sabe o que é. Sprint Backlog, Product Backlog e incremento. Quais são os 4 eventos? Quais são os 4 eventos? Vamos lá. Me ajudem aí. 4 eventos. O Sprint Planning, o Daily Scrum e o Sprint Review, o Sprint Retrospectivo. Isso está onde? Explicado detalhadamente esses 4 eventos. Estão com os nossos gloriosos aqui, nossas lendas aqui, ó. Então, se você for olhar o guia do Scrum, ele está muito bem explicado, ó. Os eventos. Quais são os eventos? Então, você tem os 4 eventos do Sprint aqui. Quais são os artefatos? É só botar no Google. Posso mandar também, mano. Guia Scrum. Mas posso mandar também. Ó, quais são os 3 artefatos? Tá aqui, já falamos. Beleza? Então a gente vai bem na manha aqui. E aí eu vou tentar apresentar para vocês esses 4 eventos que é o que mais cai. Ó, começa com o 9 aqui, ó. Vai para a página 9. Página 9 aqui, ó. Opa. Reunião da Sprint, que é o Daily Scrum. É o Daily Scrum. O que é o Daily Scrum? Eu botei aqui para vocês já. Daily Scrum é uma reunião de rotina. Daily é um pó. É uma reunião de rotina, ou seja, todo dia tem que ter. Todo dia tem que ter. E eu ainda não falei do Team Scrum. No Team Scrum eu tenho um Product Owner, eu tenho Scrum Master e eu tenho o time de desenvolvedores. Esse time de desenvolvedores tem de 3 a 9 desenvolvedores em regra, tá? Não menos que 3 e não mais que 9 desenvolvedores. Quem são os desenvolvedores? É aquela galera que vai desenvolver o produto, que vai botar a mão na massa, codificar o produto. E aí, vamos supor que no nosso time Scrum, eu tenho um Product Owner, que eu vou explicar o que faz detalhadamente. Quais são os 3 artefatos? O Sprint Backlog, o Product Backlog e o incremento. Beleza. O Product Owner, ele é responsável pelo Product Backlog. Olha o que eu estou falando. O que é Product Backlog? Quem lembra o que é Product Backlog? Vocês vão ficar doidos porque é um monte de nome. Por isso que eu tenho que sempre ficar voltando, construindo. Porque é que nem andar de bicicleta. Vocês aprenderam isso aqui, acabou. Não tem mais como. O que é o Product Backlog? Vamos lá, que eu sei que tem uma galera com sono. Vamos lá. O que é o Product Backlog? É uma lista gigante. Pronto, era isso que eu queria escutar. É a lista para entregar, gigante. A lista completona, isso aí. Quem é o dono, o responsável dessa lista gigante? Quem que é o responsável dessa lista gigante? É o Product Owner. O Product Owner é o responsável dessa lista gigante. Tamo junto. O Scrum Master. Então já sabe o que o Product Owner faz e o que o Scrum Master faz. Esse nome Master dá a impressão que ele é o cara do momento, que ele faz tudo, que ele é a última, assim, acima dele nada. Não é. Não é. O Scrum Master, ele não está acima, não é o chefe, ele não é não é. O Scrum Master é o responsável pelo time Scrum, pelos desenvolvedores estarem focados na metodologia Scrum. Então, esse sentimento Scrum tem que estar dia a dia no time de desenvolvedores. O que é o Scrum? E a metodologia ágil também. Então, sprints, daily Scrum, esse ciclo ali entregável, ele tá lá com vocês. É o cara que tá no dia a dia. Pô, vambora, tá fazendo? Não tá? Então, o Scrum Master é esse cara. O que a FCC vai falar?
A FCC vai falar que o Scrum Master ele é responsável pelo Product Backlog. A FCC vai falar que o Scrum Master é o dono do Product Backlog. Tá certo ou errado? Errado. Errado. Errado, porque o Scrum Master ele tá ali focado no time para esse sentimento Scrum estar aflorado, beleza? O dono do Product Backlog é o Product Owner, beleza? Scrum Master é o coach, então. Ele tá ali como se fosse. E é focado no método, isso. Ele é focado no método. Boa. Tá. Então a gente já sabe quem faz parte do time Scrum. Vamos lá. Quem faz parte do time Scrum? Quero que vocês me falem. Quem faz parte do time Scrum? Vambora. Bora, galera. Quem faz parte do time Scrum? Desenvolvedores, Product Owner e Scrum Master. Beleza. São esses três. Time Scrum. Quem faz parte do time Scrum? Product Owner, Scrum Master, os desenvolvedores. Quem são os desenvolvedores? É a galera que vai colocar a mão na massa. Meu marido é desenvolvedor e você falando todas as nomenclaturas. Deixa eu ver o que a Raíssa falou aqui. Tô familiarizado com tudo. Ah, tá. Reunião o dia inteiro, né? A galera falando isso. Tá? Então, pô, os desenvolvedores, a galera que tá botando a mão na massa ali, desenvolvendo, pensando. E aí, você tem aqui nos eventos o Daily Scrum, que é o quê? Uma reunião todo dia de até 15 minutos. Reunião todo dia de até 15 minutos. Para quê? Pra gente alinhar. Então, quem participa desse time da reunião diária, dessa Daily Scrum? Quem participa dessa Daily Scrum? Só os desenvolvedores ou mais alguém? Isso que eu quero saber. Essa reunião que tem todo dia, chata pra caramba, de até 15 minutos, não dá pra ser mais do que 15 minutos uma reunião dessa. O Scrum Master garante que essa reunião vai acontecer, mas nem ele participa. O Scrum Master, em regra, é só o time de desenvolvedor. É só... Não, nem PO. Nem PO. É só o time de desenvolvedor. Beleza? Somente os desenvolvedores. Somente os desenvolvedores participam dessa reunião. Por que eu estou falando isso? Porque é cobrado. A FCC cobra, tá? A FCC cobrou isso daí. Essas coisas que eu estou parando e falando mais, enchendo mais a paciência, é porque a FCC cobrou. Beleza? Tá bom. Então, a gente já sabe que essa reunião diária, chata, de até 15 minutos, é só com o time de desenvolvimento ali. E aí isso tá lá no guia, bem explicado e tudo mais. Beleza? Sprint Planning. Esse é mais fácil, é o planejamento da sprint. Planejar quais itens do Product Backlog serão entregues no sprint e como serão desenvolvidos. Quem indica... Vamos lá, time Scrum. Quem faz parte do time Scrum? Scrum Master, PO, Product Owner, né? o PO, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvedores. Quem, no planejamento da sprint, vai indicar de como serão desenvolvidos. Quem dos três? O Product Owner, o Scrum Master ou os desenvolvedores? Quem garante como serão desenvolvidos? Os desenvolvedores. Às vezes o Product Owner nem é da empresa. Às vezes é o cliente. Às vezes é o cliente, porque ele é o dono do Product Backlog. Então, quem garante o
como são os desenvolvedores, beleza? E aí a gente tem o nosso plano da sprint aqui. E aí tá faltando só 2 eventos da sprint, que são os eventos que mais caem. Por quê? Porque todo mundo confunde esses 2 eventos. Antes disso, quanto tempo dura um planejamento de sprint? Máximo de 8 horas para sprints de 1 mês. Máximo de 8 horas. Então, um sprint de 1 mês, de até 4 semanas, é aquele sprint grande, tá? Não vai botar sprint de 8 semanas, não. Sprint tem ali, em regra, até 4 semanas. Para você planejar esse sprint, até 8 horas. Não vai passar disso, não. E aí vem os 2 que mais caem. Por quê? Porque dá muita confusão, dá para confundir demais o review com a retrospectiva. Eu já falei para vocês que uma coisa legal é saber da retrospectiva do final do ano, que a gente sabe que é a última coisa que acontece. Então, a última coisa que acontece no sprint é o quê? O sprint retrospective. Isso aí vocês não vão errar não, hein, galera? Belezinha? E aí, qual é a duração máxima da sprint retrospective? Da sprint retrospective. E aí, gostaram dessa? Da sprint retrospective. Essa aqui é fenômeno. Máximo de 3 horas. E qual a duração máxima da sprint review? Que eu já vou explicar a diferença dos dois, fica calmo. Sprint review, duração máxima. Máximo de 4 horas. Por que eu estou enchendo o saco esse negócio de hora? Porque cai. Então, duração máxima da sprint review até 4 horas. Olha aqui. Esse macete aqui, sem vergonha. Olha de trás para frente. Isso aqui é qual número romano? Isso aqui só eu que inventei, tá? Acho que essas bobeira que eu fico inventando aqui. Isso aqui qual número romano? De trás para frente. É o 4 de trás para frente. Eu olho para essa bobeira, eu vou gravando, cara. É impressionante. Minha cabeça só por em cima da... A Catherine, a casa dela é toda cheia de papel. É isso. Então, a gente tem 4 banheiros, tudo. A gente tem 4 eventos e eu quero que vocês saibam esses 4 eventos. Agora, ficou só para saber a diferença entre o Sprint Retrospective e o Sprint Review. A diferença entre esses dois, Retrospective e o Review. Qual que é a diferença entre os dois? O Retrospective é a última coisa que acontece na sprint. E é aquele bate-papo, tá? É o bate-papo. A gente vai lavar roupa suja. A gente vai falar sobre os nossos processos. A gente vai cortar na carne. A gente vai um olhar para o outro. Depois vai todo mundo beber junto. Mas na hora, vai um olhar para o outro. Você errou aqui. A gente podia melhorar aqui. Beleza? E quem participa dessa lavação de roupa suja? Só o time Scrum. Eu vou botar o cliente para participar disso? Sim ou não? A pessoa que pediu o app foi lá na minha empresa. Eu não vou botar o cliente para ficar discutindo roupa suja aqui comigo, melhoria de processo. Não, eu não vou botar o cliente nisso. O cliente vai participar de onde? Qual evento? O cliente vai participar do Sprint Review. O Sprint Review, o cliente participa. Por quê? Porque no Sprint Review, eu vou fazer uma reunião online, vou abrir o Google Meet, que nem a gente está aqui, e vou falar, olha, a gente tinha esse sprint, a gente conseguiu esses incrementos aqui, vocês já sabem o que são incrementos. Tem alguma coisa que vocês querem falar? Tem! Olha só, lembra daquele negócio que a gente queria que aparecesse a foto da pessoa? Cara, não precisa mais daquilo. A gente até acha que não tem que ter a foto. Ah, é? Tá bom então, vamos mexer aqui. Tá entendendo? O Sprint Review, a gente troca uma ideia, apresenta o que a gente tem, o que entregou, e o cliente fala, troca uma ideia ali, um feedback e tudo mais. O Sprint Retrospective, não. Depois disso, a gente vai sentar o time aqui e vai falar, cara, o que pegou, cara? Por que a gente demorou tanto para fazer não sei o quê?
Vamos melhorar nisso? Entenderam, né? Não sei, Catherine, não sei. Foca no que cai aqui. Para de ficar pensando em um monte de coisa que você vai se dar bem. Foca em decorar esse estreia. Ó. Belezinha. Então vocês já sabem quais são os artefatos. Vocês já sabem quais são os compromissos dos artefatos. Vocês já sabem quem são os integrantes do time Scrum. Vocês já sabem quais são os eventos do Scrum. Então vocês já estão preparados para fazer as questões da FCC. E é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver se não tem alguma coisinha. Pode falar aí, Felipe. Arthur, então o retrospective é quando está tudo pronto. Isso. Eu já entreguei para o cliente. Já entregou. Aí a gente vai lavar a roupa suja. Beleza. Vai ver os processos, o que pode melhorar. Aqui tem os pilares também, que geralmente cai a FCC. Retrospectivo tá focando em processo. Review tá focando no produto. Pronto. Ó, esse aqui são os pilares de acordo com o guia. Tudo foi tirado lá do guia. Então esses são os pilares. Transparência, inspeção / fiscalização e adaptação. Cai, eles perguntam os pilares. Granularidade, a FCC cai bem menos ali, então não vou ficar focando. Isso aqui cai. Empirismo e linha fim, que é o isso. Eita, o que é isso? Tá lá no guia também. Então, ele se baseia tanto no empirismo quanto no linha fim, nos dois. O Scrum se baseia nos dois. E você precisa saber a diferença entre os dois. O empirismo, o que é uma coisa empírica? É aquela que o conhecimento vem da experiência prévia, você já viveu, você vai construir e da tomada de decisões com base naquilo que é verdadeiro conhecido. Você já sabe que é uma coisa empírica, o empirismo. E já o Lean Thinking é o quê? É uma espécie de estrutura mental, blá, da Toyota, não sei o quê, para reduzir desperdício. É isso que a gente está concentrado 100%. O Lean Thinking está 100%. É até uma das metodologias lá que estão no edital, pensando 100% em reduzir desperdício, tá? Essas são as duas bases do Scrum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Beleza. Dito isso, vamos triturar as questões. As inéditas, acho que como a gente conversou bastante, as inéditas deixa lá para vocês. Elas são todas baseadas no guia. Não tem coisa da minha cabeça, então não tem como vocês fazerem recurso. Vou mandar recurso. Não. Tá lá literal o negócio. Beleza. Vamos começar aqui, tá? Ó, questão de 2025. Acabou de sair essa questão do forno. Tá falando... Eu não vou falar de Kanban porque eu não falei de Kanban hoje. Então tudo que for Kanban eu vou tirar aqui, tá? Ambos eu não quero. Eu botei aqui porque é o gabarito Scrum. E aí, ó, o Scrum, conhecido pela estrutura de processo empírico, lá o empirismo. Se eu não tivesse falado isso, você ia ficar, pô, peraí, empírico? Que troço é esse? Empirismo e Lean Thinking. São as duas bases do Scrum. E a FCC eu não sei porquê, ela é apaixonada por isso. Gira em torno de 3 pilares principais. Quais pilares? Transparência, inspeção e adaptação, certinho. A outra aqui, a letra D, fala que o Scrum foca no acompanhamento visual. Não, acompanhamento visual Kanban. Sabe o que é o Kanban? É aquele quadrinho parecendo um Trello, que tem vários quadros. Aí você fala assim, ó, essa tarefa não está mais para fazer, está fazendo. Depois, acabada. Aquele quadrinho que você vai tirando e botando um do ladinho do outro conforme vai acabando o negócio. Esse visual é o Kanban, não é o Scrum. Beleza. Metodologia ágil, depois vocês façam. Eu quero o Scrum hoje. Essa aqui. Uma prefeitura está buscando metodologia de desenvolvimento de software que permita flexibilidade, adaptabilidade, colaboração. Metodologia Scrum, né, galera? Ó, em cascata é aquela tradicional, aquela que é preditiva, aquela que é inflexível.
Próximo. O que foi, galera? O que vocês estão falando aí? Ó, vamos lá. Próximo aí. O Scrum. O que tem o Scrum? O Scrum é baseado no empirismo, certíssimo. E no quê? No empirismo e no quê? Lean Thinking. Os caras vão querer inventar coisa. Tá vendo? De novo, eles perguntaram a mesma coisa, cara. Perguntaram a mesma coisa de novo. Então não é essa, né? Galera, se tiver com alguém com o microfone ligado, desliga aí, por favor. Senão dá uma interferência doida aqui, mano. Pera aí, desativar som. A gente trava aqui o negócio. Próxima pessoa que deixar o microfone desligado, eu vou tirar da live. Pronto. Senão aí vai ficar muito travado, galera. Ah, linha 5, isso. Não, mas não pega aqui, não. Beleza. Letra B. Trabalha com Sprint Backlog. O Scrum trabalha com Sprint Backlog? Sim, trabalha com Sprint Backlog. Que é composto pela meta, pelo conjunto de itens do Product Backlog selecionados para o sprint. Então eu tenho a lista grande, que é o Product Backlog, e eu seleciono para o meu sprint. Isso é o quê? Sprint Backlog. Bem como o plano de ação do incremento. Essa aqui tá bonitinha, né, cara? Tá tranquilo essa aqui. Letra C. Combina 5 eventos. No sprint, no Scrum a gente tem 4 eventos. Fala pra mim quais são os 4 eventos. Rápido. 4 eventos do sprint. 4 eventos do sprint. 4 eventos de sprint. Daily Scrum. Sprint Planning. O Sprint Planning é o primeiro. Daily Scrum é todo dia. Finalizando com o Sprint Review, que eu chamo o cliente para apresentar. E termina com o Sprint Retrospectivo, que é a lavação de roupa suja aqui nossa. Beleza? Então, nada de... Esses eventos funcionam porque implementam pilares. Contido dentro de um 6º evento? Não, são 4 eventos. Beleza, essa aqui tá bonitinha. O Scrum utiliza a meta do produto como único objetivo da sprint. Opa! Essa meta é um compromisso dos desenvolvedores que cria... Meta do produto é compromisso de quem? Olha como que eles cobram compromisso, aquela coisa que eu falei para vocês. Quais são os 3 artefatos do Scrum? Da sprint do Scrum. 3 artefatos. Eu tenho o Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento. Quais são os compromissos de cada um desses? Compromisso do Product Backlog, meta do produto. Compromisso do Sprint Backlog, meta do sprint. Compromisso do incremento, definição de pronto. Então ele confundiu aqui, a meta do produto é o compromisso do Product Backlog. E a letra E, tem como um de seus artefatos a retrospectiva da sprint. Não. Quais são os artefatos? Já acabei de falar, não vou falar de novo. Porra, mas... Então, a retrospectiva é um evento que acontece. Inclusive, é o último evento. E tá falando aqui que é o penúltimo evento. Não, não é o penúltimo evento. Cara, vocês vão ficar fenômeno nisso aqui, cara. Tem jeito não, não tem jeito não. Vão ficar bom demais isso aqui. É simples, cara. Sorte vocês que a banca é FCC, mano. Vocês vão mandar bem. Beleza. Vamos para a próxima aí. Na metodologia ágil Scrum, o Scrum Team consiste em um Scrum Master, sim, um Product Owner, sim, e desenvolvedores, sim. Organizado em subtimes. Opa. Volta aqui. Isso está lá no guia. Eu não estou tirando nada. Tá tudo lá no guia, tá? Vale a pena dar uma lida no guia aqui. Para tentar entender o time, como funciona. É muito legal, um troço assim bem tranquilo de ler. Não é nada pesado, sabe? Mas eu botei no nosso resumo também.
Botei no nosso resumo. Esse resumo eu fiz lá para Cefaz do Rio, que foi bem mais completo do que aqui o nosso. Então esse resumo aqui está completaço. Ó, dentro do Scrum Team não há subtime ou hierarquia. Então, o Scrum Team, vamos lá, eu tenho quantos desenvolvedores no time Scrum? Tem quantos desenvolvedores? Quem lembra? No mínimo quanto e no máximo quanto? No máximo 9 e no mínimo 3. Isso está lá no guia. Não tem lógica eu botar um subtime para um time tão pequeno. Então o time já tem às vezes 4 pessoas. Não, vou montar um subtime. Aí às vezes aí vai ficar ela comandando ela mesma, um troço muito louco. Não tem subtime aqui. Não tem hierarquia. Isso é muito cobrado. Os Scrum Teams são multifuncionais, são autogerenciáveis, por isso que não tem essa hierarquia. Eles são desenvolvedores, entendeu? Então, eles já conseguem se reorganizar ali, tá? Beleza. Não existem subequipes ou hierarquia. Cara, tô batendo muito na tecla disso. Tá bom. Então, esse aqui, subtime, tchau. Product Owner é um comitê. Product Owner é uma pessoa. Uma pessoa. Vamos lá. Scrum Master, uma pessoa. Então, em regra, de acordo com o guia, qual é o tamanho máximo de um time Scrum? Tempo. Não. Sim. 11 pessoas. No máximo 9 de desenvolvedores. Cuidado com isso. 9 desenvolvedores. Mas eu tenho o Scrum Master e eu tenho o Product Owner. Beleza? Então, o máximo que eu tenho no time Scrum são 11 pessoas, tá? Galera, já tá finalizando aqui. Eu sei que tá todo mundo ansioso para ir para ver o jogo do Mengão. Pode ficar tranquilo que a gente já vai liberar aqui. Que vai ficar tranquilo. Então, vou ter que sair por conta do trampo. Não, assiste gravado esse finalzinho. Ó, o Product Owner é um comitê? Não. Letra C. Uma sprint não pode ser cancelada. Pô, uma sprint não pode ser cancelada? Por que não? Pode sim. Às vezes tem casos que tem que cancelar. Daily Scrum, Daily Meet, inventou isso aqui. Daily Scrum de 15 minutos tem o propósito de inspecionar o resultado da sprint. Que papo é esse, cara? E determinar adaptações. O Scrum Team apresenta os resultados do seu trabalho para os stakeholders, para os clientes. Isso aqui é quem? Quem é que faz isso aqui? Quem lembra? Qual evento que faz isso aqui? Cadê meus sócios aí? Gelson, Kelder, avisa pra galera lá do grupo que tem 117 pessoas. Quem quiser entrar, pode entrar, mano. Pra ver o finalzinho da live, que eu vou contar um segredo aqui. Quando desligar aqui, quando não tiver mais no YouTube, eu vou contar um segredo aqui. As Daily Meet... Não, isso aqui é o Sprint Review, desculpa. Sprint Review é aquele que eu sento com o cliente, apresento, não sei o quê. Então tá errado. Letra E. A meta da sprint, os itens do Product Backlog selecionados para a sprint, junto com o plano para entregá-los, são chamados em conjunto de Sprint Backlog. Olha lá, eu tenho itens selecionados do Product Backlog. Eu tenho aquela lista gigante, escolho uma lista menor e isso vira o Sprint Backlog, junto com a minha meta. Isso que é o Sprint Backlog. Pô, perfeitinho, mano. Perfeitinho. A gente vem na manha aqui. Vambora. Galera, eu não vou comentar todas as alternativas. Vou tentar dar uma passada mais rápida, porque a gente tem um horário que eu não posso passar desse horário aqui, tá? Beleza, eu vou comentar as alternativas corretas. E depois, se vocês tiverem dúvida em alguma dessas daqui, vocês podem mandar mensagem, que a gente troca ideia. Ó, no Scrum, qual gabarito? Letra C. Durante a sprint, nenhuma mudança que coloque em risco a meta da sprint é realizada. A qualidade não diminui, o Product Backlog é refinado de acordo com o necessário e o escopo pode ser esclarecido, renegociado e tudo mais. De onde eles tiraram isso? Lá do guia. O guia fala, olha,
numa sprint, você não pode fazer nenhuma mudança que vá colocar em risco a meta da sprint, evidentemente. A qualidade não pode diminuir. O Product Backlog pode ser refinado de acordo com o necessário. Lembra que no exemplo que eu dei, a pessoa falou, não precisa mais daquela foto, não sei o quê. Belezinha? Próximo. Aqui é uma questão que cara, vocês têm que acertar essa questão na prova, se cair nesse estilo. Ele vai falando, ele dá 4 itens e é para você colocar o que cada um faz. O que cada um faz, ó. Vamos ver o 4. O Product Owner propõe como o produto pode aumentar seu valor e utilidade na sprint atual. Todo Scrum Team colabora para definir uma meta da sprint. A meta deve ser finalizada antes do final desse evento. Ou seja, eu estou no planejamento aqui. O último aqui é o Sprint Planning. Lembra que eu tenho 4 eventos? Já falei isso para vocês. Então esse aqui é o Sprint Planning. O Product Owner, que é o dono do Product Backlog, propõe como o produto pode aumentar o seu valor. Isso aqui é outra coisa que o Product Owner faz. E as bancas gostam muito, trabalha com essa questão do valor do produto, ele que está vendendo esse valor, e utilidade na sprint e tal. Todo Scrum Team colabora, o planejamento, para definir uma meta da sprint. A meta deve ser finalizada antes do final desse evento. Então eu tenho que fazer a meta até o final dessas 8 horas. Lembra que são 8 horas no máximo o Sprint Planning? Mas cuidado para não confundir aqui. Não é que você tem que realizar o que tá na meta em 8 horas. Não é isso não, mano. Não é isso. Você, em 8 horas, tem que terminar de criar essa meta. E é isso que ele está falando. A meta da sprint deve ser finalizada antes do final, antes dessas 8 horas. O que ele está falando aqui? Quando acabar essas 8 horas, me entregue uma meta. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Entenderam isso daí? Isso aqui é o Sprint Planning. Ó, ele falou Daily Scrum. Não. Aqui é o Sprint Planning. E aí ele começou, e na primeira ele vai tentar te confundir entre Review e Retrospective. Vamos ver. A primeira de cara. O propósito desse evento é inspecionar resultados do sprint, determinar adaptações futuras. Já sei que é Review. O Scrum Team apresenta resultado para os stakeholders. Já sei que é Review aqui. E o progresso em direção à meta. Então, já sei exatamente do que a gente está tratando aqui. É o Review, que eu trago os stakeholders para perto de mim para apresentar isso. Beleza? E o resto é com vocês aí. Vou te dar uma aceleradinha. Outra coisa, mesmo papo. Bota 4 coisinhas e vai te perguntar quem são essas coisinhas que a gente já falou bastante aqui também. Aí já começa a ir lá para 2022 e aí acho que não tem tanta questão mais difícil, questão assim mais complexa, não sei o que. Mas se tiver, manda lá para mim, galera. O objetivo aqui era ficar 1 hora. A gente passou de 1 hora. E aí eu deixei para o final para a gente ficar tirando dúvida aqui. Mas eu tenho certeza que vocês não vão ter mais problema em Scrum, tá? Para FCC. Se tiver, só manda mensagem que a gente troca ideia. Tem meu número lá. A gente troca ideia disso daí. Beleza, galera? Espero que vocês estejam felizes com com a metodologia Scrum, e a gente vai pegar esse edital e vai triturar esse edital de boa, beleza? Então aqui acabou a aula de Scrum. A gente tinha programado 1 hora e finalizou. Agora eu vou tirar dúvida de vocês. Valeu, Raíssa, tamo junto. Já me falaram isso. Tamo junto. Agora sim, senão eu nem iria atrever a fazer o concurso. Sei. O segredo, não. Quando eu desligar aqui o YouTube, que tá gravando no YouTube, quando eu desligar o YouTube, eu vou contar um segredo pra vocês.
Sacanagem. Ó, então vamos lá. Acelerador. Que mais vocês querem saber? Ah, tá. Vou apresentar aqui o acelerador para vocês. O que é acelerador? Acelerador esse trem aí, ó. Vamos pegar a FCC e fazer isso com a FCC que a gente fez agora. O que tem? São 33 aulas dessa daqui, só que essa teve 1 hora. As aulas do acelerador, em regra, tem 2 horas. Então são 66 horas. Cara, é uma lenda do storytelling também. Ó, 66 horas. O que tem essas 66 horas? Vai pegar TI, tudo de TI, estatística, vai pegar legislação tributária, IPVA, código tributário. Vamos sacramentar esse negócio. Reforma tributária, auditoria, custo. Vamos pegar esse negócio, vamos chacoalhar. Mapa do reverso. O que é o mapa do reverso? É esse trenzinho aqui, ó. Você tem... muita gente está usando o mapa. A gente escolhe as questões do TEC e monta o sprint para vocês. Olha lá, ó, aqui, ó. O sprint, ó. O sprint aqui, ó. Acabamos de falar dele, a gente monta o sprint semanal para você. Pronto, é isso. Focado na FCC, desculpa. E o bom é que a gente está de olho nessas questões recentes. A preocupação que eu tenho no mercado com vocês é essa aqui, ó. Essa é a minha preocupação. Será que as pessoas têm o esmero de botar isso aqui, ó, que acabou de sair para vocês? Essa é a maior reclamação que eu tô vendo no mercado. As pessoas não têm esse esmero. Faz tudo por escala, entregável, vambora, toca o barco. E aqui a gente tem um sentimento assim de qualidade extrema. Tem muita gente aqui no acelerador que já está participando. Então, porra, esse é o nosso sentimento aqui. Então você tem um mapa também, que é esse acompanhamento individual. Dá para botar bateria de errada. É bem legal mesmo. Acho que é um dos mais completos do mercado. Tem a nossa biblioteca, que lá você tem estatística do zero ao topo. Se você quiser aprender, não sei nada de estatística, eu sou uma pedra em estatística. A gente começa com média, moda e mediana, vai construindo com esse storytelling até chegar lá em correlação e regressão em 6 aulas. Ou seja, em 12 horas você sai do zero ao topo em estatística aqui. Claro que esse edital tem muito mais coisa. E aí você vai conseguir complementar com as aulas ao vivo que precisam dessa base aqui que estão lá na biblioteca. Microeconomia, mesma coisa. Macroeconomia, já tem quase 200 horas gravadas lá na biblioteca, só com esse estilo de aula, sem ser aquela aula chata de ficar infernizando lá com um monte de teoria chata. Cursos extras, a gente está gravando o nosso curso de Lei Complementar 214, focado em Goiás. Não cai a lei toda, a lei foi recortada e a gente vai, através de quase 1000 inéditas, bem passo a passo, tratar isso com vocês. Tudo por questão, tá? Porque eu acho chato pegar 1000 PDF. A lei tem 500 artigos. Vou ficar lendo o artigo da lei? Não tem muita lógica, né? E aí tem esses cursos extras também no acelerador. Auditoria por questões. Contém todo o conteúdo de auditoria do edital. Tá em gravação também. Então aquela parte chata do final lá, que caiu também lá para a Cefaz Santa Catarina, tá aqui. Custos, tá aqui em questões também. Estamos gravando com o Rodrigo. E penal, a gente tem uma professora top, a delegada lá de Minas, tá gravando o curso com a gente, focada em Goiás. Tá pensando em Goiás, tá gravando aqui. Tudo isso é gravado, ou seja, além daquelas 66 horas ao vivo que a gente fica aqui tricotando a FCC, beleza? Que mais? Feedback, tem aqui, depois vocês pegam os feedback, a galera gosta bastante, cara. A galera gosta muito. Tem uma galera do acelerador aqui, a galera curte demais. E resultados, a gente tá cada vez subindo mais no mercado. E em Goiás, galera, sinto informar pra concorrência, mas infelizmente em Goiás não vai ter como, cara. A gente vai varrer o mercado. Em Goiás a gente vai varrer o mercado. A verdade é essa. Tá bom, isso aqui era o acelerador. Tem alguma dúvida que eu posso tirar do acelerador? Ou podemos finalizar? Tem um negócio que eu tenho que falar para vocês. Seguinte, um negócio sério. A gente está montando a segunda turma do acelerador. Tá? Isso aqui é muito sério. A gente está montando a segunda turma do acelerador. A gente já tem a primeira, que tem a galera aqui.
A segunda turma do acelerador, a gente iria lançar no domingo, 10 horas da manhã. A gente falou para um monte de gente, a gente tá fazendo propaganda, lançamento domingo, 10 horas da manhã. Não vai mais acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a turma tá quase chegando no fim. A gente tá com as vagas super limitadas. A gente teve que cancelar, porque a gente iria lá e ia falar para vocês, não tem mais vaga. Ia ficar, chegar lá 10 horas da manhã, isso aqui é acelerador, quero comprar. Não tem mais vaga. Então eu já falei com o pessoal do estúdio, não teremos mais o lançamento no domingo. Estamos nas últimas vagas. Quem quiser entrar no acelerador, eu vou liberar o link aqui, provavelmente vai terminar hoje, amanhã deve estar finalizado. A gente já está no limite de turma ali, a gente não pode botar muita gente no negócio. Por quê? Porque é aula ao vivo. Essa quantidade de pessoas que está aqui ao vivo agora não é o normal da nossa aula ao vivo, é bem menos. Fica ali umas 40 pessoas ao vivo, no máximo 40 pessoas. A turma tem até um pouco mais, mas ao vivo mesmo, roda muito bem. Tem a galera do acelerador que pode falar. De fato, são 30, 40 na aula, né, João? A galera fica ali e essa turma está finalizando agora. Hoje, então, deixa eu falar com meus amigos aqui, porque eles têm um link. Eu acho que o link estava travado, que a gente deixou travado para a live. Deixa eu falar com o link aqui no trem. Passa aqui o link, galera. Passa aqui. Não, já vou. Ô, Kelder. Bota o link aqui no chat, cara. Bota o link aqui no chat. Tá. E deixa eu só finalizar a gravação pro YouTube. Que a galera tá aqui no YouTube até agora. Valeu, galera do YouTube. Deixa o like aqui, ó. Faz os trem todo do YouTube aí. Valeu, grande abraço. Qualquer dúvida é só chamar.